Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler e hoje vamos falar sobre a terceira temporada de Heartstopper. Não tem por que ficar fazendo mistério, já dá pra ver pela minha cara que eu gostei muito da temporada. Pra mim, ela é a melhor até agora, melhor entre as três que já saíram. Como sempre, ela continua sendo uma adaptação muito boa das HQs. Mesmo que eles tenham que fazer algumas mudanças, por mudanças que a gente já teve na série, ainda assim eles se mantêm extremamente fiéis às HQs. Novamente, você pode pegar várias cenas e colocar quadro por quadro comparando com os painéis da HQ, você vai ver que continua igualzinho. Então nessa parte já é perfeito. Mas além de tudo, além disso, também funciona como série. E ela tá indo cada vez melhor nos temas que ela quer abordar, cada vez com mais responsabilidade, com mais peso, com mais qualidade. E aí eu quero comentar basicamente tudo aqui com vocês. Eu separei em pequenos pedacinhos, pequenos fragmentos de cada personagem, cada casal, assim pra ficar mais fácil. Espero que faça jus a essa temporada, que ficou maravilhosa. A gente começa com o Isaac, e o plot dele essa temporada é basicamente uma continuação do plot da segunda, em que agora ele sabe que ele é assexual e aromântico, e ele tem que lidar com isso de certa forma. Um ponto principal e que eu achei muito interessante é a preguiça que ele tem de se assumir para os amigos, porque ele entende que assim, beleza, os amigos podem entender o que é a sexualidade. Isso não é nem um tópico para ele. Mas para os amigos conhecerem a romanticidade é outra coisa. E eles provavelmente não vão entender. Então ele se assume pro Charlie e quando o Charlie pergunta se ele quer falar pros outros, ele fala, pô mano, eu vou ter que ficar explicando vez e vez e vez e vez. Muitas vezes pra eles. Então, não quero. E eu acho muito interessante. É uma perspectiva muito única, é bem diferente e eu achei muito legal. Ao mesmo tempo a gente tem o James, que é aquele cara que queria ficar com o Isaac, não conseguiu porque né, o Isaac não tem interesse. E eu só achei a ceninha dele com o Isaac muito fofa, muito doce, porque ele chega pra conversar com o Isaac e o Isaac conta como ele tá se sentindo, e aí o James fala, ah, então você é romântico? Aí o Isaac fica todo feliz, tipo, nossa mano, você sabe. E eu achei isso muito fofinho, ele ter, sei lá, uma pessoa que ele não precisou explicar. Eu achei isso muito legal. E também achei muito legal o James falar que ele sabia o que era porque ele leu num livro. Tipo, eu sei que é só um detalhezinho, mas eu acho muito legal porque aponta que, tipo, representatividade em livros, em séries, em filmes, no geral, mas aqui especificamente em livro, é importante para as pessoas se verem representadas ela também, mas para ensinar para os outros. Porque se o James não tivesse lido esse livro, ele teria a mesma reação do resto da galera. Então eu achei, sei lá, detalhezinhos sutis muito legais. Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante essa preguiça de se assumir pros outros, isso faz com que o Isaac fique mais excluído ainda, porque basicamente todos os amigos dele estão em um casal, menos a Imogen e a Sahar, que eu vou falar depois, mas também parecem um casal. Então traz muito mais a solidão, porque todo mundo tá num casalzinho, e ele, além de não ter um casal, ele não quer. E também a gente passa por um negócio com os personagens e os casais nessa temporada, que eles acabam deixando, pelo menos no começo, o Isaac de fora, o que é uma dor que eu consigo me identificar bastante. Porque é chato ser a única pessoa solteira no rolê. É complicado. Mas isso também traz, em momentos minúsculos, a discussão do porquê o Isaac tá sempre com o livro. Porque eu lembro que quando saiu um sneak peek, um teaser, eu acho que da cena do Halloween, eu acho, uma pessoa no Twitter, olha só, reclamou falando que meu Deus, esse moleque ele só anda com o livro pra cima e pra baixo. Nem na balada ele larga o livro. Parece um personagem de game que vem, tipo, com os simbolozinhos que são característicos dele e nunca vai largar, sabe? Na época eu entendi, eu concordei. Mas aí a gente vê na série e com pequenas frases eles meio que explicam isso. Em pequenas ações também, porque a gente vê no dia do zoológico, se não me engano, todos os casais saindo na frente do Isaac, eles abraçadinhos, sei lá o quê. E aí ele fica triste e puxa o livro. E só nisso a gente já consegue entender que ele utiliza o livro como uma forma também dele não se sentir sozinho. Não é só porque ele quer estar lendo o tempo inteiro, não é porque ele ama livros, apesar dele amar. É uma forma dele não ficar excluído. É uma substituição do celular, vamos ser honestos. Então eu achei bem justo. No final da temporada, inclusive, no último episódio, eu acho, o Isaac, ele vai puxar um livro pra ler e o Charlie tira da mão dele falando, não vai ler, você tá aqui com a gente. Então eu acho legal, ele demonstra bastante esse arco
do Isaac de não se sentir mais tão excluído, apesar de não ter um relacionamento. Isso acontece também depois que ele se assume pra todo mundo. Mas assim, ele se assume pra todo mundo e ele imediatamente some. Ele começa... Aliás, ele volta a ser só um personagem de fundo, igual ele era antes de começar todo esse plot dele ser Aroace. E eu senti muita falta. Eu acho o Toby Donovan, que é o ator do Isaac, muito fofinho, ele é muito querido. E eu curto muito o Isaac. Ele é um personagem que cresceu em mim, ainda mais sabendo que ele não é das HQs, então a gente não tem um sentimento prévio por ele. É um personagem tão legal, eu fico triste que ele não tenha tido tanto espaço depois que o enredo dele acabou. E falando de personagens que são background desde que o enredo delas acabou, a gente tem agora a Imogen e a Sahar. Desde o final da segunda temporada, eu tava com muita expectativa pra ver como eles iam desenvolver elas como casal. Porque a segunda temporada pra elas termina com a Sahar se apresentando e a Imogen na plateia vendo ela e sorrindo. E a gente fica tipo, tá, tem algo aí. Então eu tava muito na expectativa e não rolou, no sentido delas não ficarem juntas de verdade. Mas o que aconteceu mesmo, eu adorei. Eu achei... Não sei, é muito surpreendente. Eu não tinha levado spoiler, eu demorei uns dias pra ver e eu consegui não levar spoiler. Tipo, do nada as coisas acontecem. Eu acho muito legal, muito interessante. E ao mesmo tempo que eu acho muito bom elas não terem ficado juntas agora, principalmente por causa da Imogen. E é basicamente porque é importante ela se descobrir sozinha. E aí, ok, de certa forma, o Nick fez o contrário. Ele se descobriu também, mas enquanto ele tava dando passos pra estar com o Charlie. Só que são situações muito diferentes. Óbvio, são várias questões. Ele ser um cara, ela ser uma mina, já faz uma grande diferença. Mas também tem, por exemplo, a parte em que ele está se descobrindo bi. Então, ele descobriu uma coisa nova pra ele. Ok, ele também ficou, tipo, assustado. É muita coisa pra processar. Mas ele tá descobrindo uma coisa nova. Enquanto ela tá descobrindo que todos os interesses que ela teve na vida não eram interesses mesmo. Então tem um sentimento muito de que ela viveu uma mentira. E ela tem que aceitar que, na verdade, ela só gosta de mulheres. E que ela tá lidando com uma heterossexualidade compulsória muito forte a vida inteira. São coisas muito mais complexas. Não muito mais complexas, não quero colocar uma hierarquia de complexidade pra você se entender, óbvio. Mas é uma relação muito diferente. E eu acho muito bom que a Imogen, ela tem esse tempo pra ela se entender antes de já se jogar num relacionamento com a Sahar. E assim, ainda assim, eu acho sim que elas vão ficar juntas. Assim, pelo formato da série, eu acho que encaixa mais, você teria que introduzir mais personagens pra elas formarem casal. E, assim, se não fosse pra elas formarem casal com ninguém, beleza, ok, mas é uma sériezinha teen. Eles provavelmente vão querer juntar os casaizinhos, ser fofinhos e tal. Outra coisa é que a Sahar, ela fala no último ou penúltimo episódio que ela e a Imogen não são star-crossed lovers, como a galera tá, tipo, querendo dizer que elas são. E só a menção disso, pra mim, já é uma prova óbvia que elas são. E que elas vão perceber mais tarde. Tipo, ninguém tinha falado isso pra gente, sabe? Ela depois informou pra gente o que a galera tava falando pra ela. Então, escreverem realmente no roteiro que ela precisava informar isso pra gente, acho que é um sinal bom. Outra coisa também, obviamente, tá na mesma cena, é a Sahar escrevendo uma música muito pessoal, que é sobre a Imogen. Eu acho que dá uma abertura gigantesca pro futuro. Prova que mesmo tendo acabado naquele momento, pra ela não acabou. E também, óbvio, tem um negócio delas... Virou clichê já. Delas virarem e falarem: ai, acho que a gente seria melhor como amiga. Gente, isso é a prova clara que elas vão ficar juntas. E assim, eu acho muito legal que eles podem fazer isso. Eles podem fazer um slow burn que vai durar temporadas. Ok, com o Tao e a El, a gente teve da primeira pra segunda, então foi um tempinho já. Não sei, tipo, o Tao e a El, a gente sabia que eles iam ficar juntos. A Sahar e a Imogen, a gente não sabe, é um negócio arriscado. E tá tendo desde o final da segunda temporada. Aí veio pra terceira que aconteceu as coisas, e aí vai ter a quarta. E tem até a quinta temporada pra elas ficarem juntas. Então, esse plano a longo prazo é um negócio que me interessa muito. E eu gosto muito que eles podem fazer isso
porque eles sabem que Heartstopper vai continuar até onde precisar, porque tem gente assistindo. Tem algumas séries que eu vi e que eu amo, que as personagens, antes de ficarem juntas, também mandam essa de a gente é melhor só como amiga. Só que a diferença é que elas falam isso e logo em seguida já estão se beijando. Assim, Ashley e Maddox de High School Musical, The Musical The Series foi isso, mas é porque a série tava acabando. Spoiler de Grey's Anatomy, gente, vamos evitar, né? Jules e Mika, da última temporada de Grey's Anatomy, exatamente a mesma coisa. Falaram, vamos ser amigas? Elas foram. Só que aí também é porque uma das atrizes vai sair. Só que um outro exemplo que eu penso muito é Way Hot, de Wynonna Earp, que, metade da temporada, elas viram e falam, melhor a gente ser amigas. E aí acontece algumas coisas e pouquíssimos episódios depois elas estão se beijando. E aí que entra o meu ponto, porque eu sempre senti que foi nessa toada, porque não tinham confiança que o Wynonna Earp teria mais de uma temporada. Então vamos fazer elas ficarem juntas logo pra pelo menos ter. Agora com Heartstopper é diferente. Eles sabem que vai ter outras temporadas, então eles não precisam apressar um desenvolvimento muito delicado agora, porque eles vão poder colocar isso depois e colocar um timing muito melhor. E pessoalmente, eu gosto muito ai, que horror. Eu gosto muito de sofrer por casal. Passar um tempão pensando, tipo, meu Deus, será que elas vão ficar juntas? Então, eu acho muito interessante. Agora, se a gente estava falando de um casal que ainda nem ficou junto, precisamos falar de um que está junto desde o primeiro episódio, que são Tara e Darcy. Porque ficaram meio de escanteio essa temporada, sendo muito sincera. A Tara acaba lidando com a ansiedade dela e a pressão de ter muita coisa em cima dela, muitas coisas que ela precisa fazer, decisões que ela precisa tomar sobre o futuro, mas são pequenas cenas, de novo, que também são legais, mas não tem muita coisa. Ela serve muito mais, infelizmente, pro desenvolvimento do Nick e do Charlie, porque em um momento ela tem uma crise de ansiedade, que constrói ela e o que ela tá sentindo, mas também serve pro Charlie chegar e ajudar ela a controlar essa crise. O que mostra que ele também tá aprendendo com a terapia dele, que ele não só tá melhorando, mas como ele consegue ajudar os outros. E também pro Nick, ela é muito amiga dele, eu gosto muito da amizade deles, mas ela ajuda ele dando conselhos, ela que dá a ideia dele escrevendo no diário. Então, sei lá, me incomoda um pouquinho que muito do que a Tara tem é pra alavancar os meninos, mas pelo menos ela ainda tem alguma coisinha, porque essa Harney do outro lado, a gente também tem o final do drama de Darcy saindo de casa, que também gera um mini dramazinho sobre a Tara não querer morar junto, porque, tipo, eu amo estar com você, só que eu preciso do meu espaço pessoal, e eu fiquei surpresa que não durou nada, foi tipo um episódio, eu jurei que isso ia dar mais pano pra manga, mas foi só Darcy ouvindo isso e falando, beleza. Como é bom ser jovem e ser bem resolvido, né? Enfim, eu também curti muito a jornada de Darcy se descobrindo como uma pessoa não binária. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não sei por que eu levei esse spoiler. Acho que foi de entrevista, alguma coisa assim. Mas eu acho muito interessante que é pincelado de formas sutis ao longo da temporada, ao ponto de que você assiste inteira, e aí se você vai rever, você vê alguns momentos de Darcy, vai olhando e vai falando, tá, já tava lá essa vontade, não essa vontade, mas tipo, esse desejo de se expressar diferente porque você não se sente mais como uma garota. Então eu achei isso, sei lá, muito da hora a cena que eles estão cortando o cabelo de Darcy, eu achei muito bonito. Todos os dramas de Darcy, no geral, na série como um todo, tem muito a ver com falta de aceitação da família principalmente, e aí essa cena deles cortando o cabelo é bem ao contrário, é todo mundo aceitando ele sem, sei lá, só felizes, porque estão podendo ajudar. E, sei lá, é muito bonita. Muito bonita essa cena. E mano, pra vocês verem como esse segmento tá muito curtinho. Tara e Darcy estão na série, estão em todos os momentos, basicamente. Mas são momentos curtinhos pra desenvolver a história deles. O que me deixa triste, mas eu espero que próximas temporadas tenham mais. Tal e é o meu casalzinho favorito. Também não tem tanta coisa assim. A gente tem o Tal muito apegado no relacionamento, ele querendo estar o tempo inteiro com a El, principalmente porque é um relacionamento novo, mas também tem ele querendo fazer tudo extremamente perfeito, porque ela vai se mudar para a escola de arte da Lambert, eu acho que é isso, que é um pouquinho mais distante, então eles não vão mais se ver todos os dias.
Então ele quer ser um namorado muito bom enquanto ele ainda tem chance. Mas novamente, é resolvido como em Heartstopper. Isso dura um episódio, eles conversam no final e é resolvido. Agora, o que eu gostei muito de verdade foi o Tal começar a fazer filminhos pros amigos pra ele demonstrar o quanto ele ama eles, e o quanto ele se importa, o quanto ele sente falta. E como alguém que se identifica muito com o Tal e que também ama muito cinema, ao ponto de que eu faço faculdade disso, eu achei muito lindinho ele descobrir essa forma dele se expressar os sentimentos. Porque o Tal, ele tem essa trava de se expressar pros outros. Mas ele fazer os filminhos, tá sempre com a câmera gravando pra fazer mini docs pros amigos, eu achei muito fofo. É muito bonitinho, mostra como a arte, não sei, ela sempre pode ser uma forma de você se expressar, ela pode ser um refúgio. Quanto a El, a gente pela primeira vez tem mais tramas relacionadas com ela ser uma menina trans. Como, por exemplo, quando ela sente uma disforia absurda, quando ela e o Tal estão se agarrando, né? E ele sobe a mão pro peito dela. Inclusive, sei lá, eu sempre vou ter que falar isso. A Yasmin Fine é muito boa no papel. Dá pra sentir toda a agonia que ela tá sentindo naquele momento. E a descrição do que ela fala, de como ela se sentiu, de como é a disforia pra ela, foi muito forte. Foi, não sei, foi muito... Não é exatamente esclarecedora a palavra que eu quero falar. Mas foi muito, tipo, ela falou aquilo e eu entendi. Talvez seja relacionável até pra quem não é trans. Então eu achei muito doido. Também é um elogio muito grande pro roteiro, que conseguiu colocar em palavras um sentimento tão difícil e tão forte. E aí também com a El, a gente também tem aquela trama da entrevista, que parecia legal, de um primeiro olhar. Assim, no instante em que ela pisou no lugar, quando começou a aparecer ela subindo a escada, indo pro lugar que ia ter a entrevista, eu parei e pensei, mano, eles vão botar uma pessoa meio bem babaca na real pra fazer perguntas extremamente desconfortáveis sobre ela ser trans, né? Não é nem porque é um artifício manjado, é só porque infelizmente é a realidade. E ainda assim eu não consegui imaginar que ia ser tão absurdo e horrível e invasivo quanto o jeito que foi. Tipo assim, eu não consigo imaginar alguém olhando e falando, tá, vamos fazer essas perguntas pra uma menina de 16 anos. Eu acho que ela pode ser a voz do movimento. Tipo assim. E um negócio que me pega, que eu vi no comentário no TV Showtime, era uma pessoa falando que a entrevistadora, tipo, ela não é retratada como uma pessoa, tipo, abertamente, violentamente transfóbica. Ela provavelmente se viu só como uma pessoa curiosa, que queria o ponto de vista da El sobre aqueles temas extremamente absurdos, transfóbicos. Então, pra ela, só foi uma pergunta normal. E a menina se sentiu ofendida. Tanto que é assim que ela fala quando a El vai embora. E eu achei... Cara, tudo isso é absurdo. Mas também ter essa nuance na entrevistadora é muito legal. Por causa do roteiro, muito bom. Mas ainda assim, nossa, eu quase não consegui assistir. Eu fiquei realmente muito mal nessa cena. E aí também isso acaba desencadeando numa trava dela com a arte dela. Porque basicamente ela foi chamada pra falar sobre a arte dela. Só que ela chegou lá e fizeram uma pergunta sobre a arte e já foram imediatamente pra falar sobre ela ser trans e sobre o que ela acha de tal discurso. Ela cria essa trava porque a arte dela, principalmente o que ela tava fazendo lá, que era um quadro dela, tá falando sobre quem ela é. Só que quem ela é vai ser o único assunto. A entrevistadora acabou provando, né, esse ponto. Então acabou causando uma trava muito grande pra ela, que eu imagino que eles vão alongar pra próxima temporada. Vai ser complicado. Vai ser triste de ver. Eu vou passar mais estresse ainda. Mas enfim, seguindo em frente, a gente tem a Tori, que novamente é uma personagem de fundo, como ela sempre é, mas a gente chegou na parte da história que adapta o Um Ano Solitário, que é o livro dela. Esse querido aqui, eu já fiz um vídeo lendo o livro inteiro, foi um vlog de leitura. Se vocês tiverem interesse em saber o que tem na história, eu falo tudo sobre a história naquele vídeo. Porque, sinceramente, o ponto é, como a gente chegou nessa história, eu imagino que todo mundo que sabia disso tava esperando alguma coisa. E não teve. Quando eu percebi que tava chegando nessa parte, eu também imaginei que ia ter mais coisa. Eu não imaginei que, por exemplo, a gente ia ver o Michael Holden 3 vezes. Foi importante, foi muito bom.
O ator é muito bom, ele é o Michael, é coisa de doido, tá? Ele já me marcou. Mas a gente não teve nada, basicamente. Ao mesmo tempo, eu vi gente falando que talvez tenha um spin-off, e eu pessoalmente acho que não. Porque, sei lá, você basicamente teria que recriar as condições dessa temporada pro spin-off, ao mesmo tempo em que você teria que ter todo o elenco, basicamente, que é a família Spring, você teria eles gravando Heartstopper e o spin-off. Então, eu acho que não funcionaria. E também, sei lá, na HQ é basicamente isso. Eles realmente adaptaram o que tinha na HQ. Então, eu acho que faz sentido de certa forma. Eu também acho que, no geral, eles vão pegar elementos de Um Ano Solitário e adaptar aqui na série. Porque aí, uns negócios que acontecem. Essa temporada, a segunda metade dela, se eu não tô maluca, ela já adapta uma HQ que eu não li. Porque eu li só até a unidade 4. Eu li até o volume 4 aqui, que são os que eu tenho físico, e eu não li o resto no Webtoon, infelizmente. Tenho que ir atrás de ler. Mas o que eu sabia, o que eu descobri, é que a Tori se assume assexual pro Charlie quando eles estão naquela roda gigante. E isso não acontece aqui. E aí é um ponto que eu realmente acho que vão pegar pra desenvolver depois. Porque o Charlie conversa com a Tori, aí depois a Tori e o Michael estão saindo do festival, mais ou menos. O Isaac pergunta pro Charlie se a Tori e o Michael estão namorando, alguma coisa assim. E o Charlie fala que não, que sei lá o que, sei lá o que lá. E tem um foco do Isaac olhando pros dois e fazendo uma cara meio suspeita, assim. Então, se é pra dizer alguma coisa, fazer algum chute, eu diria que ele vai fazer parte do descobrimento dela. Que nem ela sabe o que ela tá sentindo agora. Eu acho que foi colocado desse jeito pra não encher demais a temporada de muitas histórias, apesar de que ela tá cheia. E poder deixar um pouquinho pra depois, pra poder ter mais tempo pra desenvolver. Até porque eu imagino que eles não vão só repetir a história do Isaac. Vão ser vários elementos diferentes e tal. Eu imagino que vai ter bastante coisa de Um Ano Solitário na próxima temporada. Mas ainda sobre a cena da roda gigante, eu acho muito da hora. A atriz que faz a Tori, que eu não lembro o nome, infelizmente, ela é muito boa. Mas eu acho que nessa temporada principalmente, ela tá sempre com uma cara de quem tá se segurando. Tipo, ela não tá com uma cara séria, ela tá meio... Ela sempre tá com uma cara mais tensa, como se ela estivesse se segurando em vários âmbitos. E é engraçado porque o Charlie, logo depois que eu tive esse pensamento, ele fala exatamente a mesma coisa. Que ela tá segurando muita coisa, ela não deixa sair nada. E já falando em Charlie, a gente finalmente chega neles. Nick e Charlie. Eles são lindos e fofos, como sempre. Nessa temporada, a gente entra mais na questão do transtorno alimentar do Charlie. E todo esse plot é feito de uma forma muito intensa, muito bem escrita, muito bem atuada, muito bem conduzida. Ao mesmo tempo, essa temporada tinha uma missão muito ingrata, que é: eles estavam chegando numa cena extremamente importante e muito famosa para os fãs das HQs, que envolvia a mãe do Nick. E aí chega a notícia no começo do ano que, por problemas de agenda, a Olivia Colman não pode participar da terceira temporada. E todo mundo já fica desesperado. Tipo assim, como a gente vai ter aquela cena? E eles dão o melhor deles. Eles ainda têm a viagem pra Menorca, nunca vou lembrar o nome. Só que em vez de ter a mãe do Nick, a gente tem a tia do Nick, que é atuada pela atriz da Peggy Carter. Desculpa, só lembro dela da Marvel. Sinto muito, de verdade. Desculpa, tal. Mas também é uma atriz muito boa. É uma atriz de um calibre gigantesco. Assim, não é uma Olivia comum da vida, mas ela também é muito boa. Ela tem muita compaixão nas palavras. E a gente também vai e faz a tia ser psicóloga. Então todo o papo dela consegue ser potencializado. Porque, sei lá, eu curti muito a adaptação que eles fizeram. Parece que as dicas também que ela acaba dando pro Nick depois tem uma base, sabe? Não é só de convivência, ela realmente sabe o que tem que fazer. Inclusive é muito fofo o Nick pegando e escrevendo. É tipo, é um menininho, é um menino de 16 anos. É um menino de 16 anos tendo que lidar com todo esse peso. Tipo assim, sei lá, ele pegando o cartão postal e anotando bonitinho me lembrou muito como ele é muito novo. Nossa, a tia dele abraçando ele também, só falando, mano, só tem 16 anos, você não tinha que lidar com tudo isso. Também é muito forte, porque a gente lembra que eles são só crianças passando por essas coisas horríveis. E aí também, obviamente, eles mantêm a fala icônica, que é que o amor não pode curar um transtorno. E, sei lá, eu acho que, apesar dos pesares, porque eu acho que com a Olivia Colman seria muito mais forte, porque é a mãe do Nick, a gente já conhece, a gente já tem um apego nela,
apesar de tirar um pouquinho nisso, eu acho que no que eles podiam fazer, eles fizeram muito bem. E a cena ficou linda. E a atriz manda muito bem. Eu gosto dela. Ela passa uma vibe de tia. Ela realmente... Eu gostei muito dela aí. Eles também lidam bastante com todo o peso que o Nick tá sentindo. Porque se por um lado ele pode parecer um moleque que não tem tantos problemas, além de descobrir que ele é bi na primeira temporada, ele parece que ele é só um moleque que tá lá sendo feliz e apoiando todo mundo, a gente também vê o quanto os problemas dos outros pesam nele. Porque ele sempre quer ajudar os outros. Então, o quanto ele se sente culpado e mal quando ele percebe que ele não consegue ser a pessoa que vai salvar. É um ponto de vista muito legal. E o Kit Connor, obviamente, ele carrega muito bem toda essa tensão, esse medo, essas inseguranças que o Nick traz. Essa temporada também encontra com muitos saltos temporais, basicamente pra gente mostrar o Charlie se recuperando das crises que ele teve, ele ficando um tempo no hospital e ele fazendo terapia por muito tempo, sem que fique redundante. O que? São muitos saltos temporais. Por exemplo, 6º episódio, se não me engano, é o começo do semestre, 7º episódio é o final do semestre. Então passa 5 meses em 2 episódios. Em um episódio, né? Porque é só o 6º episódio. Tudo isso para mostrar que a recuperação não é fácil, não é rápida. É realmente um processo muito difícil, porque mesmo com todos esses saltos no tempo, sei lá, essa temporada deve durar 1 ano mais ou menos, o Charlie ainda demora a temporada inteira pra ficar bem. E eu acho que por esse lado essa escolha foi muito acertada. Por outro, ele acaba prejudicando um pouco as outras histórias, porque se a recuperação do Charlie se arrasta muito, os problemas dos outros também se arrastam muito. Num ponto que fica meio estranho, não sei. Tipo assim, eu pensei muito nisso com a Imogen e a Sahar. Elas ficaram, sei lá, 4 meses sem falar uma com a outra depois delas se beijarem a segunda vez. E eu fiquei tipo, sabe? Porque não teria como fazer um momento específico delas conversando no meio desse salto. Eu entendo por que foi essa escolha, eu acho que ela é a melhor, só acho que ela acabou piorando, não piorando, mas prejudicando um pouquinho os outros. Eu também achei muito fofo que o Sr. Farouk sugeriu do Charlie ser head boy, porque ele falou que o Charlie poderia ser um exemplo para outros meninos mais novos. E aí a gente tem um plano de um cantinho representando o passado, que era o Sr. Farouk, menininho lá. E tipo, se ele tivesse tido um Charlie de exemplo, como a vida dele teria sido mais fácil. Achei muito fofo, muito fofo. E o que isso vai representar pro Charlie também, sabe? Quando o Farouk, ele dá essa ideia, ele fica tão feliz, ele fica radiante. Eu acho isso tão bonito. E também um segundo aqui pra falar que o Sr. Farouk e o Sr. Ajay são muito fofos. Eu queria muito ter mais deles. Eu acho que no geral eu queria ter muito mais de todo mundo nessa temporada. Eu entendo que eles ficaram de segundo plano, mas eu queria ter muito mais deles, sei lá. E aproveitando também pra falar que o Jonathan Bailey, de Jack Maddox, eu acho. Mas eu só tô falando de coisa bonitinha, né? Preciso falar uma pequena reclamação que eu tenho. Que o Charlie ficou muito chatinho em momentos em que ele tava fazendo drama porque ele queria estar com o Nick o tempo inteiro. Tipo assim, eu entendo você querer estar com o seu namorado o tempo inteiro, você tá apaixonado, mas, pô, mano, sei lá, vai ter uma vida também. E eu entendo que aí eles vão desenvolver um pouco, porque o Nick e o Charlie têm muita dependência um no outro. Eles não conseguem ficar um segundo longe um do outro. Então eles vão desenvolver. Mas me estressou, me deixou incomodada. Ele brigando com a mãe. Assim, a mãe do Charlie também não é a melhor pessoa do mundo, ela tem vários problemas. Mas, tipo assim, ele brigando com a mãe porque ela não queria deixar ele ir passar a noite com o Nick, ficar uma noite lá com ele, alguma coisa assim. Falando, eu não sou mais uma criança. Tipo, amigo, você é assim uma criança, você tem, tipo, 15, 16 anos. Me deixou irritadinha. Eu achei legal porque me lembrou que eles são adolescentes, e adolescente é assim. Se acha o dono da razão em tudo, mas ainda assim me deixou incomodada. Aí, já que a gente já tá reclamando, só deixa eu falar um negócio, eu acho que eles estão sem dinheiro. Porque o tanto de cena externa, que é claramente uma tela verde, no primeiro ou segundo episódio, quando eles estão na praia, eu achei absurdo, porque eles foram gravar na praia. A gente tem foto vazada deles na praia. Só que aí, quando o Charlie vai passar o protetor nas costas do Nick, quando é o plano do Charlie, é muito falso aquele fundo. Eu não sei porque eles não gravaram no dia, sabe? Esse é o fundo que ficou mais falso. Mas vários outros, se eles estão do lado de fora e a luz parece estranha, tipo, parece muito desfocada, é claramente
é claramente tela verde e eles deixaram uma luz muito forte de fundo desfocada para tentar distrair você desse fato. Só que acabou me chamando muito mais atenção. Eu achei isso muito estranho porque eles sempre gravam externa e agora do nada tem muita tela verde, do nada. É uma reclamaçãozinha, eu tenho sim que apontar isso aqui, que é uma falha técnica absurda, na real. Mas não atrapalha a imersão se você não é chato igual eu. Você nem percebeu isso e eu tô te apontando agora. Então, sei lá, só precisava mencionar porque eu tava ficando maluca com isso. Mas enfim, voltando pra eles. Eles estão desenvolvendo esse apego muito forte um no outro, essa até dependência emocional, e também estão desenvolvendo o Nick procurando faculdades. E ele se apaixonando por Oxford, eu acho, que são 2 horas e 40, eu acho, de distância de carro da Truham. Então já estão começando a plantar a semente para Nick and Charlie, que é um conto que eu também já li, que é basicamente sobre esse momento em que o Nick, ele tá se preparando para ir embora. Sinceramente, eu não sei como é que tá isso nas HQs. Eu acho que se for para adaptar Nick and Charlie, vai ser só a 5ª temporada, porque o Nick ainda tem que entender que ele pode deixar o Charlie, sabe? Tipo, não estar 100% no tempo com ele. Mas não sei. Uma coisa que me deixou aliviada, e é um pequeno spoiler de Nick and Charlie, é que o Tal e a El terminam. Eu fiquei sem palavras quando eu descobri isso. Mas aqui, a El, ela fala que tá muito interessada em fazer uma faculdade em algum país da Europa. E aí o Tal, ele fica muito feliz e ele fala que então ele tem que começar a trabalhar para poder bancar as viagens dele para ir visitar ela. Então já é uma ideia de que eles não vão terminar. Porque eu curto muito, eu acho um erro absurdo fazer os dois terminarem, né? Mas enfim. Lembrei agora também que uma viagem deles pra Europa não é tão absurda porque eles moram na Inglaterra. Mas tudo bem. E também teve todo o enredo do Nick e do Charlie. Não só deles, mas Tal e El também. Um pouquinho só de Tal e Darcy. Falando sobre sexo. E, sei lá, legal. Eu acho que eles fazem de uma maneira muito romantizada, floreada, mas é o estilo de Heartstopper. A única coisa que eu tenho pra falar é que, legal, pelo menos agora a galera vai parar de encher o saco com isso. E eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, e olha que eu falei bastante. Essa temporada é muito boa, muito bem escrita, muito bem atuada. Cada vez, quanto mais o tempo passa, parece que todo mundo tá melhorando mais, tá todo mundo atuando melhor, o roteiro tá mais afiado, ele tá conseguindo colocar nuances a mais e desenvolvimentos em momentos tão pequenininhos, tão sutis, ao mesmo tempo que a gente perde dinheiro e tá fazendo muita tela verde. Então, eu acho que essa temporada tá provando quanto essa série só vai melhorando. Tem uma matéria de algum jornal, eu acho que é da Variety, que fala que This coming of age story has finally come of age, que numa tradução livre que o Heartstopper Brasil fez, eu acho, é tipo, essa história sobre maturidade finalmente encontrou sua maturidade. E eu acho que é muito sobre isso. Essa temporada é muito mais intensa. Ela lida com temas muito mais sérios, de uma forma boa, sem perder o que ela era antes, que era uma série feliz, que prova que você também pode ter um final bom. E isso, essa qualidade aumentando, só me deixou mais ansiosa ainda pra ver a 4ª temporada. Eu quero muito ver pra onde eles vão levar, como eles vão começar a encaminhar a série pra um final, como eles vão lidar com os personagens, as mudanças que eles vão ter que fazer já estão fazendo. E eu tô muito ansiosa. Heartstopper não decepciona de forma nenhuma. Oi, sou eu de novo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele, me ajuda muito. Se inscrevam no canal também para mais vídeos como esse. Normalmente eu falo de livros, mas às vezes, como do tema adaptação, provavelmente em série, ou filme também, sei lá, de livros que eu gosto ou não gosto, eu trago aqui, porque qualquer oportunidade de falar de alguma coisa relacionada com livro é bem-vinda. Então, se vocês gostaram do vídeo e gostaram de mim, por favor, se inscrevam. Também comentem o que vocês acharam nessa temporada, se vocês concordam que Heartstopper continua muito boa, muito maravilhosa. Se vocês, sei lá, não gostaram, se vocês acham que a Imogen e a Sahar vão ficar juntas, não comenta aí porque eu não quero saber. Elas vão ficar juntas. Sei lá, comenta os seus pensamentos, se vocês gostaram do vídeo. Também compartilhem com quem vocês acham que podem gostar do assunto. E por hoje é só. Até depois. Tchau!